Olá, vamos mergulhar hoje nos números de novembro de 2025 do KNCR11, que é um dos maiores fundos imobiliários do mercado. A ideia é entender como a estratégia do fundo está se comportando nesse cenário de juros altos e o que isso quer dizer para os rendimentos. Bom, para começar, o KNCR11 anunciou uma distribuição de R$ 1,11 por cota em novembro. É um número bem sólido, mas o que realmente importa é como ele se compara ao principal indicador do mercado. E olha só, esse valor representa um retorno de 103% da taxa DI no período. Ou seja, o fundo não só acompanhou, como superou o seu benchmark. É um desempenho que, sem dúvida, chama a atenção. Para a gente entender o fundo em detalhes, vamos seguir um roteiro aqui. A gente começa com os números gerais de novembro, depois vamos abrir a DRE para ver de onde veio o lucro, em seguida a gente investiga onde o caixa foi parar, qual a estratégia por trás do portfólio e, por fim, a gente fecha com a visão da gestão sobre o futuro. Então, vamos lá. Para começar, vamos ter uma ideia do tamanho do fundo no finalzinho de novembro de 2025. O que salta aos olhos aqui não é apenas o patrimônio de quase 9 bilhões e 400 milhões de reais. O que realmente importa para quem opera no dia a dia é a liquidez, mais de 15 milhões de reais negociados diariamente. Isso, junto com quase 500 mil de cotistas, mostra a força e a relevância que o KNCR11 tem no mercado. Certo, agora a gente vai para o coração da análise, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. É aqui que a gente entende como a operação do fundo de fato gerou esses resultados. A DR é fundamental para a gente entender como aquele R$ 1,11 por cota foi gerado. É o como por trás do número final, é o raio-x financeiro do mês. E a DRE mostra um ponto central. A carteira de CRIs é o grande motor do fundo, gerando mais de 96 milhões de reais em resultado. As outras fontes de receita, se a gente comparar, são praticamente marginais. Isso define muito bem o perfil de risco e o foco total do KNCR11. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente muito claro, né? A barra de receita dos CRIs é gigantesca. Ela cobre com muita folga despesas operacionais, que são bem pequenas em comparação. E qual a consequência direta disso? O resultado líquido foi de 102,1 milhões e o fundo distribuiu 102,2 milhões. Ou seja, praticamente tudo que o fundo gerou foi repassado aos cotistas. É uma política de distribuição muito eficiente, sem segurar resultado em caixa. Isso nos leva a uma pergunta-chave, principalmente para quem já é um investidor mais experiente. O que o fundo está fazendo com o seu capital? Para onde o dinheiro está indo? Para a gente entender a movimentação do caixa, o relatório aponta 3 movimentos bem estratégicos que a gestão fez durante o mês. Vamos dar uma olhada neles. A estratégia da gestão aqui foi bem clara, atuando em 3 frentes. Primeiro, alocou 50 milhões em um novo CRIO de um ativo do Mercado Livre. Segundo, liquidou dívidas para deixar o balanço mais limpo. E terceiro, que é uma sinalização para o futuro, está preparando o terreno para investir 800 milhões de reais em novas operações. Ok, com essas movimentações em mente, vamos dar uma olhada agora na composição do portfólio para entender a estratégia geral do fundo. Olha, este gráfico aqui é talvez o mais importante para entender a tese do fundo. Mais de 93% da carteira está atrelada ao CDI. É uma aposta direta, muito clara, de que o cenário de juros altos vai continuar por mais tempo. Agora, apesar dessa aposta forte no CDI, o fundo não deixa de diversificar o risco nos ativos reais. A carteira é bem distribuída, tem escritórios, shoppings, logístico, residencial, embora quase metade da exposição esteja de fato no segmento de escritórios. E o mais importante, a qualidade do crédito continua alta. A carteira está toda adimplente, sem eventos negativos e gerando um retorno médio de CDI mais 2,11% ao ano. Isso valida a estratégia da gestão até aqui. Para fechar, vamos entender como a equipe de gestão está enxergando o cenário econômico e como isso pode influenciar o futuro do fundo. A gestão deixa claro que as expectativas de inflação continuam desancoradas. Isso é o jargão do mercado para dizer que a inflação está alta e persistente, o que obriga o Banco Central a manter uma política monetária mais dura. E para um fundo como o KNCR11, que é quase todo atrelado ao CDI, esse cenário é positivo. E essa linha do tempo confirma essa visão. A Selic está parada em 15%, a próxima reunião do comitê em dezembro e uma eventual queda nos juros só começa a aparecer nas projeções lá para o primeiro trimestre de 2026, ou seja, o cenário favorável para o fundo deve continuar. Então a grande questão que fica é,
Com a Selic ainda alta e com 800 milhões de reais para investir nesse pipeline, como é que a gestão do KNCR11 vai alocar esse capital? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a performance do fundo nos próximos meses, e é o que o mercado inteiro vai ficar de olho.